Ok, nos próximos 15 minutos, nós vamos falar agora de livros. Vanderlei trouxe 4 livros para a gente falar disso, contando histórias, falando da nossa cultura, contando histórias da nossa terra, da nossa gente. Vanderlei, fala dos livros aí. Primeiro começa com a Câmara, que naquele dia a gente não pôde falar. Esse livro é sensacional. A pandemia me fez desencravar algumas pesquisas que estavam lá agarradas, né? Eu não terminava. Não tinha o que fazer, ficava dentro de casa. E esse livrinho, embora seja um livrinho de apenas 88 páginas, ele tem muita informação. Imagina um livro que você tem o nome dos vereadores de 1947 até hoje, são 19 legislaturas, e as fotografias deles, né, que é o Com mais todos os difícil, vereadores, né? eu vi, já vi. Tem vereador aqui que a família não sabia que um membro da família tinha sido vereador, né? Ocupou uma suplência um período e tal. Então, ou seja, para o registro da memória da cidade é muito importante esse livro, que a Câmara adquiriu alguns exemplares para entregar, encaminhar para os ex-vereadores vivos, são cerca de 80 ex-vereadores em Teresópolis ainda vivos, e aqui tem também a biografia dos 19 vereadores da atual legislatura. Os atuais. Quem são, esposa, marido, filhos, de onde, qual é a origem deles, a votação, então, ou seja, uma página dedicada para cada vereador. Gostei de fazer esse livrinho e gostei de concluir a pesquisa, que é uma das coisas que me preocupou muito nesse período de pandemia, né? A gente, durante a pandemia, existe uma preocupação coletiva, mas dentro das nossas ambições pessoais, né, a gente teve principalmente a ambição de sobreviver à pandemia, sobreviver ao vírus, né? Muitos não conseguiram. E muitas pessoas que você nem imagina como é que esse cara vai morrer, um cara com 40 e poucos anos, está aí o Rodrigo Rezende, né, nosso companheiro aqui da TV, que vai morrer jovem, né, com saúde, não tinha apresentado nenhum quadro de comorbidade, né? E tantos outros que perderam a vida em função da pandemia. Então, eu tinha essa preocupação de sobreviver ao vírus e também de que sobrevivesse algumas pesquisas que eu tinha iniciado. Então, eu emburaquei no escritório, realmente eu não tenho vindo aqui, já praticamente há quase 2 anos que eu não participo do dia a dia da redação, né? Eu contribuo lá do meu escritório, mas fiquei produzindo, e o livro da história do Poder Legislativo Municipal é um desses trabalhos que eu tinha iniciado há bastante tempo. Já se acha esse livro? Joguei para fora. Esse livro tem à venda na Litera, né? Porque a Litera comprou os direitos de publicação do livro. Eu apenas fiz o livro, passei o livro para eles, e eles estão vendendo na livraria. Os vereadores, alguns vereadores têm alguns exemplares que vão dar para aqueles amigos mais próximos, os conhecidos mais próximos, mas o livro tem à venda na Litera por R$50. E é um bom trabalho. Apesar de ser um livrinho, é um livro bastante informativo e é um depósito de informações de um segmento da memória municipal, no caso, da memória da Câmara Municipal, que foi criada em 1892. Ela vai ser o poder legislativo e executivo até 1913, ou seja, por 22 anos a cidade vai estar entregue à Câmara. Não tinha prefeito. Né? O prefeito vai ser criado em 1913, a figura do prefeito. Teresópolis, aliás, é uma das primeiras prefeituras do Estado, né? Criou-se a prefeitura de Teresópolis, Resende e Macaé para ter um modelo de administração do Estado nesses municípios, que um representava o interior do Estado, Resende, um representava a ligação com o mar, né, que é Macaé, e Teresópolis, região serrana. Então, esses 3 municípios foram criados ao mesmo tempo, no mesmo decreto, e o Estado mandava para cá os seus melhores servidores, todos engenheiros, para serem os prefeitos. Então, de 1913 a 1922, todos os prefeitos de Teresópolis foram engenheiros. Claro, em algum período, com a vacância do cargo por substituição, ou por doença, ou por acidente, como aconteceu com alguns desses prefeitos engenheiros, o presidente da Câmara assumiu a prefeitura nesses períodos. É onde você tem o caso aí do Sebastião Teixeira, que foi prefeito umas 5 ou 6 vezes, nesse período de 1915 a 1922, mas em substituição. Os prefeitos deveriam ser engenheiros nesses primeiros 10 anos da existência de Teresópolis. Uma coisa boa nesse livro é que você vê, ele citou ali o Sebastião Teixeira, é que as pessoas não sabem, eu pelo menos não sei de todo mundo, né? Mas quem foi Sebastião Teixeira? Por que a rua que vai ali da Tijuca tem o nome de Rua Sebastião Teixeira? Quem foi esse cara? Você vai ver que ele tem, dentro da história de Teresópolis, está ali no livro. Sebastião Teixeira, inclusive, é uma figura interessantíssima da nossa memória municipal. Ele foi vereador e, por ser presidente da Câmara,
assumiu a prefeitura em alguns períodos. E como ele assumia a prefeitura e ele era muito jeitoso, ele se arrumava com o governo do Estado para não mandar outro engenheiro e ele continuar sendo prefeito mais tempo. Ele foi prefeito há 1 ano e meio nesse arranjo de substituição. Ou seja, foi muito habilidoso com isso. E em 1922, quando nós vamos ter a nossa primeira eleição para prefeito, que aí, no caso, já não é mais nomeação, vai ter uma eleição, o Sebastião Teixeira ganha a eleição para prefeito. Né? E logo que ele assume, ele vem o estado de sítio do período do Epitácio Pessoa e ele perde a prefeitura, deixa de ser prefeito, assume... Década de 30? Não, 22, em 1922. Aí ele é afastado da prefeitura. E depois ele não volta, porque o prefeito que entrou no lugar dele andou descobrindo um monte de coisa lá dentro, era melhor ele não voltar, não. E ele ficou fora da política, no ocaso, até 1936. Em 1936 ele vai ser candidato a vereador e vai ganhar de novo. Foi quando ganhou o Olegário Bernardes, naquela eleição de 1936. A nossa última eleição de prefeito e vereador antes do período de exceção da ditadura Vargas, entre 37 e 47. Quando ele vai tomar posse, em 1936, em 37, do mandato que ele ganhou de vereador, a Justiça Eleitoral não deu posse a ele, negou a posse, porque ele não era brasileiro. Depois de ter sido vereador várias vezes e prefeito várias vezes. Teve uma briga ali por um grande período na Justiça, e aí pacificou o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, aí não tinha ainda o Tribunal Superior Eleitoral, pacificou que ele podia sim, porque ele era português naturalizado. E ele voltou, então, ao cargo no finzinho do ano, em setembro. Quando chega em dezembro, o Getúlio fecha as câmaras e passa a nomear os prefeitos nos próximos 10 anos. Aí veio a ditadura Vargas. Aí veio a ditadura Vargas e aí não tem mais vereador. Durante 10 anos, Teresópolis e os municípios do Brasil inteiro ficaram sem vereadores. É uma informação histórica interessante. A pessoa pensa, a gente sobrevive sem Câmara? Nós sobrevivemos 10 anos sem Câmara. Né? E sobrevivemos 10 anos com prefeitos nomeados pelos governadores nomeados. O presidente nomeava o governador de estado, que era o governador que interventor, os prefeitos. e esse interventor, então, claro que com arranjo, indicação de um, de outro e tal, ia nomeando os prefeitos. E nesse período, então, de 37 a 47, nós tivemos aí 9 prefeitos nomeados pelo interventor do Estado. Um deles, o prefeito Malhardes, que foi prefeito dois períodos, que depois nesse período de intervenção. Foi prefeito em Paulo de Fronteira também? Não só se elegeu prefeito, como trouxe para o seu mandato de prefeito interventor o Janote, para ser o seu secretário de Agricultura, seu diretor de Agricultura. Posteriormente, e aí ele vai brigar ali de 45 até os anos 60, eles vão ficar disputando a prefeitura entre eles, né? Mas tudo arranjo daquele fruto da nomeação pela intervenção de 37 a 47. Interessante, essa história está na Câmara. Está no livro da Câmara. Mas eu quero... O tempo está passando. A gente tem aí o livro de sonetos. Eu estou fazendo um trabalho já há bastante tempo, que é um levantamento dos escritores de Teresópolis, dos poetas e escritores de Teresópolis. São mais de 300, tá? Muita gente escreveu em Teresópolis. E aí eu separei dessa pesquisa os poetas, que são mais de 120 a 150 poetas de Teresópolis. Né? Pouca coisa não, isso, né? Gente de Teresópolis que escreveu livros de poesias. E poetas que escreveram, porque tem muito poeta que não escreve livro e nem escreve em jornal. Então, esse aí é ignorado, ele passa em branco na história. Mas aqueles que escreveram livros, aí eu, para facilitar o trabalho da pesquisa, eu tirei os poetas sonetistas, aqueles que escreveram, poetas que escreveram sonetos, que é uma forma de poesia que não é, que nem todos os poetas têm esse trabalho de fazer ou têm a habilidade de escrever sonetos. E aqui nós temos, então, nesse livro, Sonetos de Teresópolis, uma antologia dos poetas sonetistas de Teresópolis, 62 sonetistas. Sonetos. 62 poetas sonetistas em Teresópolis. Aí você vai ver pessoas que você nunca podia imaginar que teriam escrito, né, soneto. Vamos lá, Renato Ferro, Assis Cabral, o pastor Assis Cabral, João Oscar, Gastão Neves, Arthur Dalmaço, Torquato Monteiro, Luiz Cataldi, Raul Fernandes, radialista, né, dono
O primeiro, né? O Serviço de Amplificação de Propaganda, de Teresópolis, criador da Rádio Teresópolis, lá em 1947. Era também sonetista, né? E realmente é uma forma de poesia interessante. E junto com o soneto, um soneto de cada sonetista, eu faço uma breve biografia desse sonetista. Então, aqui nós não é um livro necessariamente um livro de poesia, é um livro com 62 biografias de teresopolitanos que tiveram essa vertente, então, da poesia na forma do soneto. Né? Estrada de Ferro. Esse livro foi lançado em 2009, que é A Estrada de Ferro Teresópolis. Eu lancei esse livro com 250 páginas, uma pesquisa bem completa sobre a história do trenzinho da Estrada de Ferro Teresópolis, que começou lá em 1896 e foi inaugurado, foi aberto, chegou o trem, a Estrada de Ferro Alta, em 1908. A Estrada de Ferro vai chegar em 1921, a Fazendinha, em 1926, a Estação da Várzea, que ficava ali onde está hoje o Colégio Estadual. E em 1957, o trem vai embora. E, em função daquela coisa do Juscelino, o caminhão, né, priorizando as rodovias, nós perdemos a nossa Estrada de Ferro Teresópolis. Então, o livro conta a história da Estrada de Ferro. Esse livro esgotou já há bastante tempo, e uma editora de Curitiba, sabendo do livro, se interessou em editar o livro, e aí eu ampliei o livro para 400 páginas, não mexi no texto, o texto é o mesmo do livro original, de 10 anos atrás, e esse livro, então, tem 402 páginas e o dobro de fotografias que tinha no lançamento da primeira edição. Ficou interessante, que as pessoas querem ver um pouquinho de texto, mas o pessoal gosta mesmo de foto, né? E aqui tem muita foto. Então, depois do lançamento do livro, eu tomei conhecimento de muitas fotografias que eu não tinha quando eu fiz o livro em 2009. Então, esse livro ficou muito bacana, porque tem muitas fotografias da época do trem, né? Do trem passando por Guapimirim, por Piedade, do trem em Teresópolis, né? E dos episódios, dos acidentes de trem, né? Aquele acidente de 1930, quando morreu o jogador do Fluminense, né? 8 vítimas, né? O acidente de 1940, quando 2 trens da Estrada de Ferro Teresópolis chocaram de frente em Magé. Que loucura! Passava tanto trem naquele trilho, vão se chocar justamente os 2 trens, as 2 composições, que uma seguindo de Teresópolis para o Rio e outra do Rio para Teresópolis, que ali você tinha uma pista, uma linha férrea de sentido único, né? E aí você tinha que fechar, ou ele pode vir ou pode ir. E o manobrador da estrada deu mole lá e permitiu que os 2 trens viessem ocupassem a mesma linha e se chocaram de frente ali em Magé, em 1940. Também com bastante ilustração sobre isso. Ficou um livro muito bom, muito gostoso para quem eu vou te confessar gosta que de ler e para quem gosta de... esse livro ainda. Eu sei dele, mas não vi esse Ele já era considerado um bom livro. Foi o meu 3º livro que eu fiz. Mas essa segunda edição, em função das fotografias, das legendas, ele ficou bem mais agradável para leitura. E você agora está preparando uma viagem ao passado. Talvez o livro que mais me consumiu durante essa pandemia foi esse livrinho aqui, Viagem ao Passado. É um livro de 330 páginas, onde eu tenho aqui os relatos de mais de 30 viajantes, missionários, botânicos, cientistas, que vieram a Teresópolis naqueles anos, entre 1820 a 1920. Onde você achou isso? Esses livros esses relatos, né, dos missionários, dos viajantes, eles estão publicados em diversos livros, alguns traduzidos para o português e outros ainda em francês ou em alemão ou em inglês. Então, eu tive que fazer a tradução dos relatos, apenas dos relatos da passagem deles por Teresópolis, e eu construí uma história, então, em torno, né, dessas viagens, porque as viagens elas têm um período de tempo, né? Elas vão acontecer ali no início da Fazenda Marcha, 1818. Aí você criou a história. Então, tem que criar uma história para ligar os relatos, né? Não é uma ficção, porque os fatos aconteceram. É uma história real, com a forma em que esses viajantes viram Teresópolis e viram a viagem para Teresópolis naqueles anos passados. E você vê, em 100 anos, apenas 1818 a 1920, você vai ter muitas transformações. Nós temos relatos aqui de missionários que se surpreenderam com a forma cruel como os donos dos barcos tratavam os escravos que faziam o tráfego marítimo da viagem para Teresópolis, que era da Praça 15, do Rio de Janeiro, do Cais dos Mineiros até a Piedade, de onde então começavam as viagens por carruagem, por mula,
Pra depois Teresópolis. Politeira, né? Era uma viagem de 2 dias, né? Não era uma coisa muito rápida. E os relatos são muito ricos, porque foram escritos por cientistas, por missionários, por pessoas que tinham o dom da escrita, né? Tinha aquela visão poética, romanceada da viagem, da visita, né? A surpresa que eles tinham ao ver as montanhas é uma coisa que praticamente todos eles se impactam muito com a cordilheira da Serra dos Órgãos, né? Eles olham aquela montanha e se surpreendem. Tem inclusive um missionário americano que ele passa e vai enfrentar uma tempestade daquela nossa de verão, com trovões e relâmpagos, no meio da serra, debaixo do dedo de Deus, escalavrado ali, e ele diz que ele sentiu a presença de Deus, né? Isso para o missionário é muito interessante, né? Que ele viu assim, a presença física de Deus Tá nesse livro. nessa tempestade que ele presenciou, que não é comum ocorrer nos outros países, né? Você vê, na Inglaterra é um país que tem as tempestades lá não são as mesmas tempestades, né? Tem inclusive um viajante que ele fala o seguinte, que uma tempestade, para quem é de outro país, quando vê uma tempestade no Brasil, ele percebe que a tempestade no seu país é brincadeira de criança. É uma chuvinha. É uma chuvinha. Gente, a história... O Alex, eu tenho que terminar o programa mesmo? Poxa vida. Está na hora, né, Hélio? Passou da hora? Passou da hora 30 segundos. A história, ela não se apaga. Nós é que apagamos a história. Apagamos com a nossa irresponsabilidade de não querer buscar a verdadeira história. E a história nossa está sendo contada aí em livros, em vídeos, enfim. E nessa semana que está antecedendo a cultura, a Semana da Cultura, a gente está contando um pouquinho dessa história. Vanderlei volta ao programa e com certeza que o papo com ele sempre é muito bom. Vanderlei, muito obrigado pelo dia de hoje. Maravilha, Por esse Hélio. final de semana. História todos nós temos, né? Toda cidade tem as suas histórias, mas memória dessas histórias poucas pessoas guardam, né? Então nós temos em Teresópolis aqui a nossa Casa da Memória Tudo ao Máximo, foi criada em 2009. Ela pode ser muito, muito útil para os pesquisadores, para os alunos, para quem gosta da história, né? E para aqueles que gostam de ouvir falar de histórias, prestigiem os autores locais que escrevem a história de Teresópolis, porque nossa história ela é peculiar, ela é muito bonita e merece ser conhecida de mais gente. E quando você conhece uma história, você conta para alguém e aí você preserva a memória, porque história todos nós temos, Perfeito. mas memória nem todos, né? Então é muito importante falar de memória, principalmente no dia de hoje, no mês de outubro, que é o mês dedicado à escrita, né, à poesia, e hoje, no Dia Nacional do Livro, muito importante lembrar a importância do livro para a perpetuação da sabedoria nessa nossa sociedade moderna. E plante uma árvore. Se você quiser, é só passar aqui na TV, pegar uma sementinha de ameixa ou néspera. Vem pegar, porque tem muitas aqui. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Um grande final de semana para vocês. Segunda-feira, a gente está de volta com toda certeza. Tchau, gente!